Aqui estamos juntos para mais uma semana com as notícias da América Latina e também de todo o mundo. Muito obrigado por sua companhia e vamos agora aos nossos destaques de hoje. Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, assume a Secretaria-Geral do Partido Comunista de Cuba no lugar de Raul Castro. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assina acordo de segurança alimentar com representante do Programa Mundial de Alimentos. E no Chad, na África Central, o presidente do país morre após confronto com grupos rebeldes. Eu sou André Vieira e acompanho vocês direto aqui do estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro, 22 de abril de 2021. Está no ar mais um Telesur Notícias em português. E o nosso jornal começa pelo Caribe, por Cuba, onde finalizou o 8º Congresso do Partido Comunista desta nação, com dois anúncios importantes: a saída do líder histórico Raul Castro e a eleição do presidente Miguel Díaz-Canel como primeiro secretário do partido. O Congresso, que acontece a cada 5 anos, também escolheu o próximo Comitê Central. No núcleo político ficaram Bruno Rodrigues, Esteban Lasso, Manuel Marrero, Salvador Valdés, entre outros. Desta forma, a geração histórica entrega a direção política e renova sua aposta pelas lideranças emergentes cubanas. Esta edição coincidiu com os 60 anos da tentativa de invasão de Playa Girón. Durante seu primeiro discurso como primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel agradeceu o apoio oferecido pelo líder Raul Castro em seus anos de formação. Companheiro-geral do Exército, ministro ou simplesmente Raul, como é conhecido popularmente. Em nome das minhas companheiras e companheiros do povo cubano, obrigado pelo exemplo, pelo impulso. Obrigado pelo exemplo, a força e a confiança. Obrigado por estar e por nos ajudar a acreditar em nós mesmos. Foi importante, muito importante seu alento durante esses anos de aprendizado e formação que nos permitiram assumir hoje responsabilidades nas que você e Fidel fizeram história. Agora falando aqui sobre o Brasil, nesta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal, a máxima instância judicial aqui do Brasil, continuou o julgamento dos recursos da defesa do ex-presidente Lula. Vamos agora às atualizações. O plenário do STF formou maioria para respeitar a decisão da segunda turma da Corte, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito para julgar Lula e anulou as sentenças do antigo magistrado de Curitiba. O julgamento está 7-2 a favor de Lula. Faltam 2 votos e a sessão será retomada na próxima semana. O ex-presidente Lula vence mais uma batalha na defesa de sua inocência. Seus direitos políticos estão mantidos e ele pode se candidatar. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira da Cúpula do Clima. Internacionalmente, a imagem do Brasil atualmente é de um país que não protege o meio ambiente, além de ser a nação com mais mortes diárias pela Covid-19. Vamos até São Paulo falar com o nosso correspondente Nacho Lemos. Bem-vindo, Nacho. Olá, o presidente Jair Bolsonaro participou da Cúpula Mundial do Clima. O Planalto reclamou porque ele foi deixado para trás na fila de ordem em que os presidentes teriam sua fala. O Bolsonaro disse que o Brasil está na vanguarda do combate contra a mudança climática e prometeu mais recursos para combater o desmatamento, mas não disse quanto dinheiro vai ser. Além das promessas, solicitou dinheiro internacional como justa remuneração pelos serviços ambientais do Brasil. As declarações de Bolsonaro acontecem em um momento de novas denúncias contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dessa vez por ter atuado em forma explícita em favor de madeireiros. Eu conversei com o gestor ambiental Renan Andrade e ele fala sobre isso. Não são necessárias essas promessas, na verdade. O que é necessário é uma mudança na política estrutural. E essa política que o Ricardo Salles tem acabado com ela, né? E de dentro para fora. E assim, em todos os sentidos, tanto nos sentidos com as políticas internacionais, né? O Fundo do Clima foi travado durante 2 anos aí, que é super importante para as políticas de mudança do clima, políticas internas, né, nos órgãos ambientais, de fiscalização. Então, assim, são essas políticas que têm que ser mudadas, e não essas promessas que foram feitas.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se reuniu com o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, David Beasley. Ambos assinaram convênios em matéria de segurança alimentar. O encontro foi realizado no Palácio Presidencial da Venezuela. As autoridades assinaram convênios para gerar ações que potencializam a segurança alimentar do povo venezuelano. O primeiro passo será a criação de um programa de assistência alimentar para crianças da educação infantil. O programa prevê atender 185 mil crianças até o final deste ano e tem como objetivo proporcionar alimentação diária para 1,5 milhão de estudantes até o final do próximo ano. Nos Estados Unidos, a Justiça declarou culpado o policial Derek Chauvin nos 3 processos em que era acusado pelo assassinato do cidadão negro estadunidense George Floyd. Depois de 3 semanas de julgamento e uma deliberação de 10 horas, o júri declarou culpado por unanimidade o ex-policial que manteve por mais de 9 minutos seu joelho no pescoço de George Floyd, provocando sua morte. Chauvin era acusado de assassinato em 2º grau, assassinato em 3º grau, homicídio em 2º grau. O assassino de Floyd pode enfrentar uma sentença de até 75 anos. É a primeira vez que um policial branco é declarado culpado em julgamento de brutalidade policial contra um afro-americano no estado de Minnesota. Na Argentina, a União de Trabalhadores da Educação convocou uma greve de professores em repúdio ao decreto emitido pela Câmara no âmbito administrativo da cidade de Buenos Aires, que os obriga a ministrar aulas presenciais. O anúncio da greve ocorre logo depois da Câmara apoiar o governador Horácio Rodrigues Larreta, aliado do ex-presidente Maurício Macri, que se manifestou contra as medidas do presidente Alberto Fernandes, que suspendeu as aulas presenciais por causa da onda de contaminados pela Covid-19. Além de rejeitar as aulas virtuais, o governador Larreta tem expressado seu repúdio pela quarentena obrigatória decretada pelo governo nacional na última quarta-feira em todo o território nacional, colocando em risco de contaminação professores e alunos. O Congresso peruano informou ao Jurado Nacional de Eleições, JNE, sobre a inabilitação do ex-presidente Martín Vizcarra por 10 anos para exercer qualquer cargo público, devido à sua vacinação irregular, num caso que ficou conhecido como Vacina Gate. Com 86 votos a favor, foi aprovado o projeto de resolução legislativa que inabilita por 10 anos o ex-presidente peruano Martín Vizcarra Cornejo. A votação aconteceu sem nenhum voto contra ou abstenção. Na África Central, o presidente do Chad, Idriss Déby Itno, morreu em decorrência de ferimentos em combate contra grupos rebeldes no norte do país. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Exército, o general Azem Bermando Agouna. Depois da morte do presidente Déby, o exército de Chad estabeleceu um conselho militar de transição liderado pelo filho do presidente falecido, Mahamat Idriss Déby Itno. O organismo de transição ordenou a dissolução do governo e do parlamento, assim como toque de recolher e fechamento da fronteira até novo aviso. O Conselho Militar vai assumir a liderança no país pelos próximos 18 meses. A pandemia da Covid-19 avança no mundo inteiro com mais de 3 milhões de falecidos pelo vírus e mais de 145 milhões de casos confirmados da doença. O país mais atingido continua sendo os Estados Unidos, com mais de 32 milhões de casos confirmados e mais de 583 mil falecidos, seguido pela Índia, que atualmente se tornou a segunda nação mais atingida, com quase 16 milhões de casos e quase 190 mil mortos. Em terceiro lugar está o Brasil, que ultrapassa 14 milhões de casos confirmados e mais de 383 mil mortes. Lembrem-se de higienizar as mãos, evitar aglomerações e usar máscara. São dicas fundamentais na luta pela vida e contra a Covid-19. Bem, gente, no dia 19 de abril foi o dia da resistência indígena aqui no Brasil. E hoje nós vamos conhecer o som de Caê Guajajara e a música Mãos Vermelhas. Nós continuamos pelas redes sociais e 24 horas em nossas telas em espanhol e em inglês. Telesur, o sinal informativo da América Latina e Caribe. Ainda resistimos em tantos tons e vivências. Me diz pelo que você lutar, que ar você respira.
Abra sua mente antes da sua boca, é o Brasil que ninguém vê.